Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A notícia de que Padre Rodrigo vai se tornar bispo no dia 29 de setembro deste ano, pelas mãos de Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Daniel Dolan, nos Estados Unidos, na Capela de Santa Gertrudes a Grande, trouxe a muitos uma grande surpresa. Alguns até ficaram estupefatos com a notícia. E eu gostaria de então falar um pouco sobre isso, esta repercussão da notícia de que Padre Rodrigo vai se tornar bispo. Digo eu, repercussão da sagração. É assim que nós dizemos quando se vai fazer um bispo. Ele será sagrado bispo. É uma grande consagração. Ele recebe a plenitude do sacerdócio e agora ele terá poderes para conferir o sacramento do Santo Crisma ou confirmação aos fiéis e também o sacramento da ordem aos candidatos e eleitos para esta bela vocação do sacerdócio. É uma grande missão. Receberá Padre Rodrigo grandes responsabilidades pelos fiéis católicos aqui do Brasil e nós acompanhamos ele em sua viagem com as nossas orações e esperamos que tudo corra muito bem para a maior glória de Deus e salvação das almas. Mas, neste entretanto, nós estamos aqui olhando nosso observatório aqui no Controvérsia Católica como as coisas estão se passando. Qual foi a repercussão desta sagração episcopal, desta notícia que tomou muitos de surpresa realmente e causou então toda uma controvérsia nas redes sociais e, por que não dizer também, até mesmo em certos sites da internet. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de pedir a você que curta este nosso vídeo, também se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novas controvérsias. Muito obrigado e seguimos então agora, vamos falando então do assunto desse vídeo, que é a repercussão da sagração. Justamente, onde é que foi parar esta notícia? Eu pergunto a você. Eu não sei se você sabe, mas ela foi parar até lá nos Estados Unidos, num site muito famoso, Novus Ordo Atti, um site que eu gosto bastante de citar, administrado pelo senhor Mário Derksen. É um site que traz notícias sobre os últimos escândalos de um senhor chamado Jorge Mário Bergoglio, aí também outras coisas que acontecem aí nos círculos tradicionalistas, faz críticas, resenhas de livros. É muito interessante, é um site muito interessante em inglês. Eu até quero mostrar para você o próprio site. Permita-me navegar aqui com você na internet. Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso navegador. Então estamos aqui, este é o site. Deixa eu mostrar um pouco mais para você a notícia. Olha só aquela foto que nós escolhemos para a thumbnail do nosso vídeo, figurando aqui no Novus Ordo Atti. Olha o título, olha a manchete. No Sedevacantist Bishop Daniel Dolan to consecrate Brazilian Father Rodrigo da Silva for Latin America. Novo bispo sedevacantista, Bispo Dolan, para consagrar o padre brasileiro Rodrigo da Silva para a América Latina, especificamente para México, né, e para o Brasil, onde o Monsenhor Dolan tem missões, também a Argentina, desculpe-me, né, tenho que mencionar também a Argentina, e tantos outros lugares que possam pedir a assistência de Sua Reverendíssima, logo daqui a pouco, Monsenhor Dom Rodrigo da Silva. Pois bem, aqui está então a foto que elegemos. Fala-se aqui do blog Controvérsia Católica. Ficamos muito felizes e honrados com a menção, né? Nossa, fala-se do boletim também de Monsenhor Dolan. Aqui fala-se do Controvérsia Católica, não é? Da notícia que nós veiculamos em português. E assim apresenta-se a biografia do Padre Rodrigo da Silva também, muito significativa, tirada do site do Seminário São José, seminariosaojosé.org, e pede-se, claro, orações por esta sagração. Aponta-se para a nossa live de segunda-feira, dia 30 de agosto, festa de Santa Rosa de Lima, anunciando com alegria transbordante esse grande acontecimento da sagração episcopal. Tudo isso nós vimos ser anunciado e muitos comentários com grande educação, cortesia, dos nossos amigos dos Estados Unidos e do mundo inteiro que acompanham conosco o site Novus Ordo Atti. Então, foi algo bastante interessante ter o prazer de abrir a página do Novus Ordo Atti e encontrar ali esta notícia da sagração episcopal de Sua Reverendíssima também, daqui a pouco, Dom Rodrigo da Silva.
Excelente, então. E não foi só isso, não ficou confinado aos Estados Unidos a notícia de primeira mão, mas também na Espanha nós temos a notícia e informação pelo blog Miles Christi, um outro blog interessante de comentário sobre as questões da crise na igreja, Vaticano II, tradicionalismo, sedevacantismo, um site muito interessante também da nossa posição, olha só, também ele sedevacantista, e que vem falar, vem trazer uma foto do Padre Rodrigo da Silva, coloca sua biografia também, traduz a notícia que saiu no Controvérsia Católica de primeira mão, para aqueles que nos acompanham, então teve uma ótima repercussão aí também. Ainda em Espanha, o nosso amigo do site Cicutoves, como Ovelhas Sem Pastor, como Ovejas Sem Pastor, também anunciou com esta bela ilustração, aqui esta bela imagem, onde está Padre Rodrigo da Silva e Monsenhor Dolan juntos, um do lado do outro. Nós vemos então ele anunciando, pedindo orações, felicitando-nos por este grande acontecimento. Este que é o autor deste blog é o senhor Juan Diego Ortega Santana. O senhor Ortega não somente fez este grande serviço de anunciar aos nossos amigos de Espanha esse grande acontecimento, mas também comunicou isso aos italianos. É isto que aparece no editorial da Rádio Espada, que nós vemos aqui, é um site tradicionalista italiano que também anunciou e congratulou-nos por este grande acontecimento da sagração episcopal do reverendo Padre Rodrigo da Silva. E assim também eles agradecem ao senhor Ortega que lhes anunciou isso. Aqui está a notícia em espanhol neste site italiano, muito popular também entre os tradicionalistas de lá. Pois bem, então, nós temos essa repercussão, como você vê, nós estivemos aí nos Estados Unidos, estivemos aparecendo também na Espanha e não poderia deixar também de aparecer em um site vizinho da Península Ibérica também, ao qual nós estamos ligados em nossa história de uma maneira particular aqui do Brasil, que é, evidentemente, Portugal. Então, Portugal não ficou de fora dessa notícia, desta comemoração, e também os nossos amigos do Pro Roma Mariana se pronunciaram sobre isso. Temos aqui, então, uma screenshot da página do Pro Roma Mariana, muito significativa, que fala justamente como foi reportado, de última hora realmente, o bispo Daniel Dolan irá consagrar o padre brasileiro Rodrigo da Silva para a América do Sul e México. Excelente notícia, ficamos muito felizes. E é isso justamente que nós tínhamos anunciado aqui na segunda-feira e que agora se tornou uma notícia, então, bastante difundida na internet, não somente em sites conhecidos, que nós, inclusive, em grande parte recomendamos aqui para aqueles que nos assistem e que a nós mesmos servem muitas vezes como uma referência para a produção dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos aqui, mas também nas redes sociais. É o que nós vemos. E eu vou mostrar para você aqui como que 6 retratos do que mais ou menos nós encontramos de uma forma ou de outra nas redes sociais sobre essa questão da sagração do Padre Rodrigo da Silva. 3 imagens bastante brilhantes e positivas e 3 críticas que saíram sobre esta sagração. E o que nós tivemos em uma primeira instância, então, são comparações e orações. Pedidos para oração pelo reverendo Padre Rodrigo da Silva, assim como o próprio Monsenhor Dolan pediu no seu boletim, e também pessoas fazendo certas comparações. Isso você observa não só nesse post aqui muito ilustrativo, mas também em alguns outros que saíram por aí na internet. E é inevitável. O próprio lema que o Padre Rodrigo da Silva escolheu o aproxima tanto de Dom Vital, não é mesmo? Iter paratutum, prepara um caminho seguro, prepara uma via segura. Este moto é o moto do próprio Dom Vital. Dom Vital que também é conterrâneo do Padre Rodrigo da Silva. Ambos são de Pernambuco. Então, tem já algumas coisas em comum e um dos nossos amigos aí na rede social do Facebook trouxe também esta outra comparação muito interessante, em paralelo, que coloca em paralelo a vida de Padre Rodrigo com aquela de Dom Vital. Ou seja, ambos se tornaram sacerdotes jovens, ou melhor, deixe-me aclarar, não simplesmente sacerdotes, mas aqueles que recebem a plenitude do sacerdócio, bispos, ainda em uma idade que muitos consideram
para bispo pelo menos, como jovem, ainda são novos, e, no entanto, receberam essa grande responsabilidade em tempos também muito difíceis. Na época de Dom Vital, tínhamos a maçonaria. Na época do reverendo Padre Rodrigo da Silva, o que nós temos? Nós temos o modernismo. Então, tem muita coisa em comum de fato, e até este dado aqui interessante. Padre Rodrigo tem 30 anos e será sagrado com 3 anos e 8 meses de sacerdócio. Dom Vital foi sagrado bispo com 27 anos, tinha 3 anos, 7 meses e 15 dias de sacerdócio. Que coisa mais interessante, não é verdade? E diante de algo tão providencial, não devemos somente nos admirar, o que é realmente algo inevitável, porque é uma grande surpresa, tão grata, e ficamos tão felizes com essa notícia que superou todas as nossas expectativas. Mas também é necessário rezar. Rezar para a maior glória de Deus, para que se realize realmente a maior glória de Deus com este ato e que concorra tudo para o nosso bem, para o bem de nossas almas, para o bem da igreja. E é isso também que exprimiu uma outra pessoa sobre esta matéria. Disse assim: rezemos pela sagração do Padre Rodrigo da Silva. Desde aqui recebe nosso apoio e nossas orações para a maior glória de Deus e nosso bem. Realmente, desde agora, Padre, conte com as nossas orações e depois e sempre, na verdade, com o nosso apoio e a nossa alegria também por estar em comunhão com o Senhor e procurando sempre trabalhar juntos para a maior glória de Deus, para o bem das almas, promovendo o catolicismo integral sem compromissos com o modernismo. Perfeitamente, então, esta é a primeira ilustração aí em 2 aspectos, uma comparação de um lado e depois também a questão da oração. Precisamos rezar, mas também tivemos outros tópicos. Nós tivemos também como que um contraste. Padre Rodrigo, na sua batina preta, 2 fotos idênticas ali, mas uma reação completamente diferente. De um lado nós tivemos congratulação, felicitação, alegria, e de um outro lado nós tivemos lamentação, tristeza, infelicidade. É isto. Nem todas as pessoas, infelizmente, se alegram com o fato de termos aqui no Brasil um bispo sedevacantista. E nós precisamos ser realistas. A alegria de uns, muitas vezes, é a tristeza de outros. Não é verdade? Enquanto uns se alegram, muitas vezes outros choram. E foi mais ou menos isso que nós vimos. Aqui nós temos realmente um bom contraste. É a mesma imagem. É o mesmo Padre Rodrigo ali sentado com a sua batina, né, e o seu Saturno, mas a reação do comentarista da internet, da rede social, é completamente diferente. De um lado, nós temos então, no grupo Católicos Tradicionais, que estava ali em Ohio, USA, ali 3 dias, né, Delaware, Ohio, o que ele estava dizendo? O apostolado São Libério congratula o Monsenhor Rodrigo da Silva em virtude de sua nomeação episcopal por Dom Dolan. Desejamos um ministério episcopal tão fecundo quanto é o sacerdotal. Que São Miguel e Santa Rosa de Lima roguem por vós, não é? Olha só que beleza. É isso mesmo, né? O que nós também gostamos de externar aqui, fizemos a nossa live e agora novamente, e ficamos muito felizes com essa notícia. Mas vejam só como é o contraste. De um outro lado, nós temos a parte da tristeza e da lamentação, onde se diz assim: infelizmente, se o Padre Rodrigo se tornar bispo, ele ainda acha que é uma mera possibilidade, ele terá o poder, entre aspas, de ordenar padres para o sedevacantismo. Que crime! E aí o sedevacantismo crescerá mais ainda pelo Brasil, porque já crescerá mais ainda. Eu não vejo nada de triste nisso, mas bem, infelizmente, rezemos para que essa desgraça não aconteça. O sedevacantismo é uma heresia cisma, heresia barra cisma, diferentemente da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eles fazem um desserviço à sociedade católica. Uma notícia realmente triste, uma lamentação, uma lamúria
da parte daqueles da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e até mesmo da Resistência. Mas isso fica para o próximo slide. Vamos agora falar um pouco, deixem-me fazer uma pequena digressão neste vídeo aqui, sobre esta qualificação. Cisma barra heresia. Cisma barra heresia. O sedevacantismo é um cisma barra heresia? Podemos afirmar isto, que é um cisma e uma heresia o sedevacantismo? É claro que não. O sedevacantismo é simplesmente algo legítimo e que todo fiel católico pode aderir ante os absurdos e as circunstâncias em que nós nos encontramos hoje em dia. Nós não estamos diante de autoridades sumamente católicas que trazem para as paróquias e as dioceses do mundo a religião de um Pio IX e de um São Pio X. Não, nós estamos diante de hereges e nós temos todos os motivos do mundo para suspeitar, ou melhor, questionar a sua legitimidade. E é claro que nós podemos fazer isso, nós até devemos fazer isso. É o que nos ensina a boa teologia escolástica. E isso é autorizado pela própria Igreja, que publicou livros, como este, por exemplo, a Suma de São Tomás, a Opera Omnia de São Leonina, em que tem os comentários de Caetano aos artigos da Suma de São Tomás, são os melhores comentários do Cardeal Caetano. E Cardeal Caetano fala justamente sobre essa questão da possibilidade de um Papa cismático. No comentário A Secunda Secunde, artigo 39, ele vai tratar dessa questão, se é possível existir um Papa cismático, ou seja, um Papa que está fora da Igreja, um Papa que rompe com a Igreja, se é possível isto. E ele vai dizer que sim. Não obstante, muitas pessoas falem, e ele mesmo cita São Cipriano, dizendo que o bispo está na igreja, a igreja está no bispo. E devemos estar com o bispo para que nós possamos estar com a igreja. Então, é isso que dizia, e aplicava isto realmente ao bispo de Roma, ao Papa. Ele dizia, então, precisamos estar em comunhão com o Papa, logo o Papa não pode sair da igreja. Porque para a igreja ser igreja tem que estar em comunhão com o Papa. Não é verdade? É o que parece, porém isto é apenas o videtur, é o parece, porque qualquer pessoa um pouquinho mais profunda percebe que a coisa não é bem assim. Que assim como um Papa pode se tornar um herege, ele pode se tornar um cismático e colocar-se para fora da igreja. E se tornar algo perfeitamente legítimo a resistência a esta pessoa, a pessoa que age desta maneira. Então eu vou apenas aqui simplesmente traduzir esse texto que tomei da Editio Leonina, da Opera Omnia de São Tomás de Aquino, o comentário de Caetano ao artigo 39 da Secunda Secunde da Summa Theologiae. Então, vamos simplesmente ler aqui para você e fazer uma tradução simultânea, de modo que você possa entender aqui o argumento. Então, o contexto é o seguinte, está se falando, não, parece que não pode ter um Papa cismático, isso é impossível. São Cipriano falou, depois eu poderia citar aquela de Santo Ambrósio, ubi Petrus ibi Ecclesia, então onde está Pedro, está a igreja, aí está a igreja, então como é que pode acontecer de um Papa fora da igreja, e assim como é que vai continuar existindo a igreja? Não é verdade? Se a gente diz assim que se a sé está vacante como nós defendemos, então a igreja acabou? É isso que eles dizem? Isso tem base? Isso é algo verdadeiro? Claro que não. Vou mostrar para você. Papa potest incurrere in heresim. O Papa pode incorrer em heresia. Et consequenter in schisma. E consequentemente em cisma. Quia omnis hereticus est schismaticus. Pois todo herege é cismático. Então o Papa pode incorrer em heresia. E pelo simples fato de ser um herege, ele já é um cismático. Não é? Então, se ele for um herege, ele já é um cismático. E já está rompendo com a igreja. Dom Antônio de Castro Maia diz algo parecido. Ele tem um texto que eu publiquei ali no Controvérsia Católica, que está também no site da Fraternidade São Pio X, chamado O Cisma do Vaticano II. Ele diz que quem quer que dê sua adesão ao Vaticano II é um cismático. Ou seja, está fora da igreja. Mas prossegue então Caetano com esse argumento. Não é só no caso, diz ele, de heresia. Também se não cair em heresia, ele ainda assim pode ser cismático. E qual que é a razão que ele vai nos dar? Eu já vou mostrar para você. Abisque, continua, abisque dubio, sem dúvida,
tamen patet quod pape persona crimen schismatis essian sine heresi incorrere potest. Sem dúvida, porém, é manifesto que pode incorrer a pessoa do Papa no crime de cisma sem também o crime de heresia. Ou seja, pode acontecer dele ser somente um cismático, sem ser um herético. Isso pode acontecer. E como é que ele prova isso para você? Ele prova assim: quod probator ex eo, isto é provado pelo fato de que quod adunatio partium sine quibus totum salvari potest cum ipso toto non est indissolubilis. Ou seja, deixa eu explicar para você. Então, que a união ou ligação, adunatio partium, a ligação das partes, sem as quais partes o todo pode se manter, com este todo ele pode se manter, não é indissolúvel. Ou seja, se eu tenho certas partes sem as quais o todo continua intacto, ele se mantém, ele sobrevive, então esta parte ela não é essencial, ela não é indissolúvel desse todo. Ou seja, pode acontecer desta parte se separar do todo e ainda o todo continuar. Se o todo continuar, é porque esta parte ela não é indissolúvel desse todo. Certo? Então, o que ele está querendo falar aqui? Nós já vamos saber. Ele quer dizer assim: sed adunatio personae pape cum toto id est ecclesia est tales. Ou seja, mas a ligação da pessoa do Papa com o todo, isto é, a igreja, é tal. Chilicet, ou seja, a tradução é essa, chilicet, ou seja, quod sine ipsa ecclesia salvator in sua unitate, ou seja, que sem esta parte a igreja conserva a sua unidade. E como é que ele prova esta menor do silogismo? Como é que ele faz isso? Simples. Ele diz o seguinte: sede vacante, em tempos de se vacante, ecclesia est una sine ulla persona pape. Em tempos de se vacante, a igreja é una, sem nenhuma pessoa do Papa. Compreende? Então, o que Caetano está mostrando aqui? Que o Papa pode incorrer em heresia, e isso torna-o cismático, que mesmo ele não sendo um herege, ele pode ser um cismático, se ele, por exemplo, eu não mencionei aqui para não ficar tão grande o texto, se ele, por exemplo, não quer estar em comunhão com os católicos, que é o caso dos modernistas, não querem estar em comunhão com pessoas que querem viver de acordo com a tradição da igreja, é o caso da tradição dos custódios, já vimos essa separação, mas com a fraternidade de São Pio X, com o Conselho Vacantista, eles não querem saber de comunhão, querem saber. É uma pessoa que se separou dos católicos tradicionais, católicos de sempre. Então, ele é um cismático, isso pode acontecer, e assim ele se separa da igreja. Caetano vai inclusive dizer, um pouco depois, eu não citei aqui porque não é necessário para os nossos fins, que nesse caso de ele fazer isso, nem a igreja está nele, nem ele está na igreja. Então veja só que maravilha o que nos ensina esse texto que aparece na edição, nos obras completas de São Tomás, é o comentário de Caetano à Suma, né? Um dos melhores, se não o melhor comentário já feito, que foi escolhido dentre tantos para figurar nessa edição impressa e publicada ao mando de Sua Santidade o Papa Leão XIII. Então veja, ele está admitindo também que em tempos de ser vacante, a igreja não deixa de existir, as portas do inferno não prevaleceram, blá, 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 toda essa abobrinha que essa gente sem estudo, sem conhecimento de causa, fica espalhando por aí, certo? Esse é o problema, muitas vezes, dessa liberdade de opinião. A pessoa não tem conhecimento suficiente sobre o assunto e fica dando opinião, querendo formar a cabeça dos outros com o mesmo vácuo, né? a mesma falta de substância que tem na sua própria. Então, mas continuamos aqui. Também Caetano vai continuar. Si quis vero personam pape suspectam rationabiliter habet, ou seja, se alguém porém tem a pessoa do Papa como suspeita, razoavelmente, ou seja, você tem boas razões para isso, e eu tenho várias aqui no canal, é o que eu mais falo, das razões muito razoáveis que me levam a suspeitar de que Francisco seja Papa, et propiteria non solum presentiam eius, e por causa disso, não somente da sua presença,
serestiam immediatum judicium recusat, mas também o seu juízo imediato recusa, ou seja, recusa obediência, submissão a esse tal fulano que se diz papa. Paratus ad non suspectos judices habeodem suscipiendos, ou seja, pronto para acolher, não é? Receber o mesmo, ou seja, o mesmo juízo, as mesmas ordens de juízes não suspeitos, ou seja, então, de um verdadeiro papa, quem estiver pronto para isso, nec schismatis, nec alterius vici crimen incurrit, nem o crime de cisma, nem outros vícios incorre, não incorre nada disso. Então, é uma injustiça que esse rapaz aí, esse cidadão, aí colocou, falando que nós somos hereges e cismáticos, porque nós, com as melhores razões extremamente rationabiliter, certo? Nós colocamos que Francisco não é um papa, é um cismático, é um herege, etc. Está bem? Então, basicamente isso, não incorremos em cisma, porque temos razões suficientes para suspeitar dele. Temos bastante provas nesse sentido. Temos teólogos que afirmam isso. Enfim, temos todas as evidências públicas de que é uma pessoa que apostatou da fé católica já faz tempo, etc. Então, temos todas as razões para defender essa posição. E aí ele vai dizer porque isso é natural. Naturale nanque, pois é natural, deixa eu ler de volta, naturale nanque est evitare nociva et cavere a pericolis, pois é natural, e pois é natural, podemos dizer assim, agora é um nanque retórico, né? E pois é natural evitar as coisas nocivas e fugir, cuidar, não é? Com as coisas que são perigosas, tomar cuidado nas coisas perigosas. É isto que ele nos coloca aqui no comentário, então, de Caetano, o grande cardeal Caetano, a Summa Secunda Secundae Quaestio 39, artigo 1º. Está certo? Então, para o rapazinho aqui que falou que nós somos, que o sedevacantismo é uma heresia, um cisma, então, Caetano é um herege, um cismático. Leão XIII, que imprimiu as obras de Caetano para as pessoas lerem, os comentários dele a São Tomás, como o melhor comentário que tem realmente, todo mundo sabe, a Suma, pelo menos é um dos melhores comentários, também é um herege cismático, está bem? Muitos teólogos da igreja foram hereges cismáticos, até santos canonizados hereges cismáticos na ótica do mundo imaginário dessa gente. Entende que tem mais vento na cabeça do que realmente conteúdo, pelo que parece. Mas bem, isso é apenas uma crítica, eu não quero assim destruir ninguém, sabe? Eu apenas quero que as pessoas voltem ao normal, né? E comecem a enxergar as coisas como elas são. Não existe um perigo em você ser sedevacantista, porque você vai continuar sendo católico. Você está aderindo a essa posição simplesmente para ficar como um católico. Agora, existe um perigo você considerar os modernistas uma autoridade legítima, porque a qualquer momento você pode pensar assim, bom, já que eles são chefes da igreja, então eu tenho que estar em comunhão com eles e eu tenho que fazer o que eles mandam. O que é lógico. O que seria lógico se isso fosse verdade. Então, assim, a posição das pessoas que reconhecem os modernistas como autoridade é perigosa, é um constante perigo. A nossa não. Entende? Então, é uma grande responsabilidade da pessoa que emite esse tipo de opinião na internet, porque ele não sabe o que está dizendo, e quando diz muito mal. Diz muito mal, diz sem base, diz sem fonte, diz sem citação, sem argumento. É tudo um puro achismo que não tem substância nenhuma. Medo e depressão. Essa é uma outra, infelizmente, um outro efeito colateral, né, dessa grande notícia da sagração episcopal, reverendo Padre Rodrigo da Silva. O que nós temos aqui então? Olha só que bela notícia, né? A notícia da sagração. Mas olha só aqui este comentário então que saiu, eu acho que é do mesmo autor do primeiro posto do Infelizmente. O que ele vai dizer? O sedevacantismo dá mais um passo aqui no Brasil. No próximo mês, no dia de São Miguel Arcanjo, o Padre Rodrigo será sagrado bispo e será o primeiro bispo sedevacantista do Brasil. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Oh, que grande perigo! Ele vai confirmar as pessoas que são sedevacantistas, dar o sacramento da confirmação. Oh, vai ordenar sacerdote aqueles que estão ali no seminário de São José, estão ali estudando, se sacrificando, procurando realmente progredir, né, no conhecimento da doutrina católica tradicional. Eles não estão aprendendo Leonardo Boff, Padre João Batista Libânio, mas
Não, isso é muito ruim, eles estão estudando o quê? Estão estudando manuais de teologia dogmática, estão estudando manuais de filosofia escolástica, então isso aí é algo extremamente nocivo, na verdade, vai formar com certeza padres muito incompetentes, vai formar também os fiéis a serem laxos, né? Já que o padre Rodrigo fica pedindo que todos se vistam modestamente, não só na igreja, e tem toda uma disciplina, então, que grande perigo! Na verdade, olha que grande perigo. As pessoas podem se santificar. Parece que é isso que essa gente pensa. Né? Parece que eles não têm nada na cabeça, dá impressão. Dá impressão que é só o quê? Uma inveja crassa. Só isso. Por quê? Se olhassem as coisas como elas são, verão que não é nenhum problema para as pessoas que estão na posição deles, porque se estão na posição do RR ou o que quer que seja neoconservador, etc., vai continuar ali. Não é por causa da sagração do Padre Rodrigo que a pessoa vai mudar de ideia. Na verdade, se a posição de vocês é sólida, é consistente, qual é o medo que vocês têm? Eu, por exemplo, que medo que eu tenho de contestarem a minha posição? Podem contestar a hora que quiserem. Eu estou seguro da posição. Se vocês tiverem um argumento convincente em sentido contrário, me demonstrarem cabalmente que eu estou errado, eu faço questão de mudar de lado. Está bem? E ir para o lado de vocês, porque eu quero saber simplesmente da verdade. Padre Rodrigo também. Tá? Eu tenho certeza disso. E depois, Monsenhor Rodrigo da Silva. Nós estamos dispostos, sem problema nenhum, a nos ajustar o que é verdade, mas tem que ter argumentos sérios. E não essas coisas que vocês ficam dizendo contra os papas do passado, contra a doutrina católica tradicional, contra grandes teólogos, até contra santos. Gente, é uma coisa completamente imbecil, insana, infantil, né? Para dizer o mínimo, coisa adolescente. Então, isto aí nós não aceitamos. E nós aceitamos coisas que têm um embasamento sério, seguro, da doutrina católica, e não em algo inconsistente e contraditório. Aí, como nós estamos bem fundados no nosso posicionamento sobre a questão da missio cum, sobre a questão dessa nossa posição doutrinal sobre o vacantismo, então as pessoas tendem a ir para o nosso lado. Porque a gente explica essa situação, elas veem, isso é realmente claro. É verdade, é assim mesmo. E pronto. É por isso que o sedevacantismo cresce, porque é verdade. Agora, o posicionamento de vocês, ele surge como uma primeira etapa, onde a pessoa aprende algumas coisas, conhece algumas coisas sobre como a igreja era antigamente, mas ignora as outras também. E aí, quando ela chega a conhecer bem as coisas, ela sai dessa posição. Entendeu? Que é uma espécie de limbo, né? A pessoa fica ali. Claro que o limbo não é temporário, mas nesse caso, vamos considerar um purgatório, alguma coisa assim. A pessoa fica ali um tempo no purgatório, da resistência, e depois vai para o sedevacantismo, ou vai para o inferno do modernismo. Das duas, uma. Entendeu? Mas sempre é assim. E por isso também que não tem qualquer sentido este último comentário, que causou uma certa sensação também, nota sobre o Padre Rodrigo, de Monsenhor Williamson, a quem possa interessar, no qual ele fala, dentre outras coisas, que a sagração do Padre Rodrigo ela pode ser um desastre potencial e também que é algo que vai escandalizar o rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, são palavras muito fortes que Monsenhor Williamson dirigiu a uma pessoa que ele achou digna de elevar ao sacerdócio e que, na verdade, trabalhou, né? Começou aí trabalhando para a resistência e trabalhou bem. Né? Nós sabemos que o Padre Rodrigo assumia aí as responsabilidades, levava as coisas adiante, onde ninguém queria ir, ele estava indo, na verdade, servindo as pessoas, e não deixou de ser assim depois que aderiu ao sedevacantismo. Ele só mudou de posição doutrinal, no tocante à questão da missio cum, sobretudo, e a questão do Papa. Então, continua sendo o mesmo Padre Rodrigo, então não sabemos por que todo esse escândalo. E uma outra coisa que eles dizem nesta carta, eu não sei se foi o próprio Monsenhor Williamson que escreveu, saiu com o nome dele, mas é algo estranho de crer que ele realmente tenha sido o autor, ou pelo menos um motivador desta mensagem. Ali também ele vai dizer que o Padre Rodrigo é uma pessoa que busca a própria glória, uma pessoa orgulhosa, etc. E eu penso assim, que coisa mais inconsistente. Né? Quer dizer, primeiro, cadê a demonstração disso? É porque ele saiu do meu grupo, aí ele é uma pessoa orgulhosa. Porque ele mudou de posição teológica, então ele é uma pessoa orgulhosa. Entende? Quer dizer, qual que é a consistência disso? Se o próprio Monsenhor Williamson admite que às vezes em outros grupos eles podem estar certos, ou a pessoa pode obter frutos
Na verdade, mesmo no modernismo, mesmo na missa nova, ela pode obter frutos, etc., todas essas coisas. Por que entre nós não pode? Isso não pode nutrir a fé? Não é? Se a missa da Fraternidade de São Pio X e mesmo a missa nova, ela pode nutrir a fé das pessoas, por que a missa dos sedevacantistas não pode? Entende? Por que isso é inevitavelmente um escândalo, um desastre, etc, etc, etc? Isso é algo que carece de fundamento. E mais, essa questão de chamar uma pessoa de orgulhosa, de chamar uma pessoa que busca a sua própria glória, como assim? Se o Padre Rodrigo estivesse procurando a própria glória, sendo um sedevacantista, ele estaria simplesmente trabalhando contra si mesmo, porque é uma posição impopular, é uma posição que não traz glória, mas pelo contrário, as pessoas acabam como que tirando o apoio, né, que davam ao padre depois que ele se colocou nesta posição firme. Então ele perdeu o apoio das pessoas, perdeu a estima das pessoas. A glória é algo que está associado à honra, não é verdade? Então, a pessoa deixou de ser honrada por muita gente porque resolveu adotar uma posição mais clara sobre essa questão da crise na igreja e do modernismo e do Vaticano II, etc. Então, não tem sentido isso. Se ele quisesse ter mais glória, enfim, subir na hierarquia, ele seria um modernista, então. Tem muito mais recursos, ou então iria para a Fraternidade de São Pio X, ou para um desses institutos, Instituto do Bom Pastor, a Fraternidade de São Pedro, onde as coisas também são complicadas, nós entendemos que hoje em dia não está fácil para nenhum tipo de tradicionalista, mas teria igrejas melhores, teria mais gente ao redor, não é verdade? Então, evidentemente é falsa essa afirmação. E eu posso dizer de mim mesmo, eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre a minha convivência com o Padre Rodrigo da Silva, falando um pouco sobre essa situação, do que é o verdadeiro Padre Rodrigo da Silva. E aqueles que o conhecem de perto mesmo sabem que esse retrato, que estas tinturas negras com que é pintado o Padre Rodrigo da Silva por alguns, não correspondem à realidade. Defeitos todos nós temos, evidentemente, mas não desta maneira e desse modo que eles colocam. Na verdade, vi em Padre Rodrigo da Silva muitas virtudes sacerdotais. O seu zelo missionário, a sua paixão pelas coisas da liturgia e também pela literatura eclesiástica, o seu entusiasmo pelo progresso das missões e tudo mais, tudo isso é algo muito maravilhoso, é algo que nos causa admiração também. A pessoa do Padre Rodrigo, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Vamos agora simplesmente para algumas considerações finais que eu acho que são pertinentes para a gente aquilatar a grandeza deste acontecimento, está certo? Então, não é desastrosa realmente esta sagração episcopal. Não é desastrosa. Talvez seja desastrosa para os do outro lado, que não estão certos da sua posição, que temem perder fiéis porque não têm argumentos sólidos o bastante, porque não citam doutores da igreja, porque não citam a doutrina dos papas antigos, mas fazem as suas próprias teorias malucas. Então, para esses talvez é um desastre, mas para nós não é desastre nenhum. Na verdade, Padre Rodrigo da Silva será o primeiro bispo sagrado para dar continuidade ao apostolado de Monsenhor Daniel Dolan. E isto é muito significativo. É o primeiro, é o bispo que Monsenhor Dolan escolheu para seguir adiante com a sucessão apostólica e com o trabalho que ele desempenha, sobretudo aqui na América Latina. Então veja que grande privilégio, que grande honra que Padre Rodrigo recebeu. E não é em vão. Eu digo que não é sem fundamento. Essa é uma decisão livre de Monsenhor Dolan e que tem sim, senhor, senhora, tem sim fundamento. Por uma graça da divina providência e não sem muitas dificuldades, Padre Rodrigo da Silva constituiu um apostolado sólido e estável, com direito a seminário, missões e uma rede de fiéis e benfeitores engajados. E esse é um dos grandes motivos, então, que levou Monsenhor Dolan a essa decisão. Claro que existem as circunstâncias difíceis da nossa época, existe a idade do Monsenhor, existe também a questão mesma do problema do coronavírus e tal, mas, dentre as opções disponíveis, a sorte, por assim dizer, caiu em Padre Rodrigo da Silva. Isso tem algum fundamento, não é o que é feito sem pensar, por impulso, evidentemente não. Monsenhor Dolan já estava considerando isso, penso, já há um certo tempo e chegou a essa conclusão depois de muito refletir. Com certeza, não é uma pessoa que começou ontem a ser sacerdote
nem a ser bispo. Já se não me engano, são mais de 25 anos de bispo, tá? Do Monsenhor Dola. Então, é uma pessoa que tem experiência e que sabe o que está fazendo. Ele é o missionário que as nossas famílias e vocações necessitam neste momento. É isso que realmente eu acredito e é o que tudo indica, e eu penso que todos nós devemos ficar muito felizes, mais que isso, devemos rezar. Rezemos pela sagração. Devemos ficar felizes, devemos rezar por este grande momento, né, que nós estamos passando, este grande passo. Mesmo os nossos adversários nas controvérsias, eles admitem que o sedevacantismo cresce e crescerá ainda mais, que com isso nós damos mais um passo. Ficamos muito felizes com isso. E nós contamos com a oração de todos, porque, de fato, se as coisas dependessem só de nós, sem a graça de Deus, essa iniciativa é um desastre em potencial. Mas, felizmente, não estamos sozinhos. Temos a Deus, temos a Santíssima Virgem Maria, que vão, seguramente, se nós assim pedirmos com humildade, nos conduzir a um caminho seguro. E com o Padre Rodrigo da Silva, então, nós dizemos: Iter para totum, prepara um caminho seguro. Ó Santíssima Virgem, nos proteja neste caminho perigoso, pedregoso, cheio de espinhos que machucam os nossos pés. Que nós não esmoreçamos, que nós caminhemos até o fim, neste caminho da verdade, este caminho da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que estejamos unidos a Ele, videira verdadeira, nosso Divino Mestre, que assim nós possamos ser conduzidos seguramente para o céu, sempre unidos, sempre ligados ao ensinamento católico tradicional e também na caridade fraterna, unidos em comunhão de orações. Então, vamos encerrar este vídeo aqui com uma breve, mas fervorosa oração à Santíssima Virgem. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Subitum presidium confugimus Sancta Dei Genitrix nostras deprecationes et deficias in necessitatibus. Sera periculis cunctis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Um forte abraço, obrigado por assistir esse nosso vídeo aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.